Vamos então, João capítulo 10, versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao versículo 30. João capítulo 10, verso 19 ao 30. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouviste? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Vamos orar? Senhor, perdoa qualquer pecado agora de nossa alma, pelo sangue de Jesus, do seu Filho. Nos conceda nesse momento, Senhor, que nós possamos receber a Tua palavra, entender esse texto, ao mesmo tempo que abras o nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Podem sentar, meus irmãos, podem sentar. Irmãos, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, Ele continua usando a ilustração que Ele está fazendo sobre o pastor, as ovelhas, comparando-se, comparando a si mesmo com os falsos pastores, como nós temos visto nas últimas pregações. Mas aqui, é bem interessante nós notarmos que do versículo 19 ao versículo 30, esse texto que nós estamos estudando, vamos meditar hoje, a ênfase está nas ovelhas, né? Em relação a uma diferença que existe entre ovelhas. Podemos dizer assim, não existem só pastores verdadeiros e falsos pastores, mas existem também ovelhas, de fato, ovelhas de Cristo, e aqueles que não são ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a ênfase desse trecho aqui. Nós temos já estudado, nós temos aprendido, né? A primeira exposição que eu fiz com vocês aqui nesse capítulo, do primeiro versículo ao versículo 9, nós vimos exatamente a comparação que o Senhor Jesus Cristo faz de si mesmo com os outros. Denuncia os outros. Nós temos falado já que, na verdade, ele está denunciando os fariseus, especialmente aqueles líderes religiosos que expulsaram o homem curado de cegueira do capítulo 9, expulsaram a ele, e são homens, na verdade, que dizem que veem, mas não veem, não entendem nada, e o Senhor Jesus Cristo está denunciando esses homens. Está dizendo que eles, apesar de eles se colocarem como líderes religiosos, como pastores de Israel, eles não são pastores verdadeiramente, eles são ladrões, salteadores, usurpadores, eles estão destruindo as ovelhas. Então Jesus faz essa comparação. Na segunda exposição da semana passada, nós vimos aí do versículo 10 ao versículo 18, aí o centro está no versículo 10, quando o Senhor Jesus Cristo diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então aqui, eu procurei mostrar semana passada que o Senhor Jesus Cristo está como que fazendo um alerta, ele continua se comparando com os outros, mas ele faz um alerta, ele diz assim: olha, o ladrão que são, ele denomina aqui esses falsos pastores, ele dá 4 designações para eles, né? Ele diz que são ladrões, salteadores,
estranhos e mercenários. E aqui ele chama de ladrão. Então, está se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Diz assim, o ladrão não vem senão a roubar tudo que as pessoas têm, mata as pessoas e destrói, deixa as pessoas na miséria, na ruína. Claro que aqui, como eu procurei falar semana passada, ele está falando em sentido espiritual. Na verdade, o resultado do trabalho, na verdade não é um trabalho, né? é um antisserviço desses homens, é exatamente a destruição, a ruína. Eles deixam as pessoas, é o inferno, é a destruição eterna dessas almas que esses pastores fazem. Então Jesus diz assim, olha, eles fazem isso, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Com isso, o Senhor está colocando um alerta para nós, na verdade podemos aplicar assim, e que nós devemos nos firmar, buscar a Ele. Mas, do versículo 19, irmãos, em diante, como eu tenho procurado mostrar aos irmãos, a ênfase está nas ovelhas. Ele está agora falando das ovelhas. E é interessante que isso segue também Ezequiel capítulo 34. Eu disse para os irmãos que aqui o Senhor Jesus Cristo, desde a primeira exposição no capítulo, que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, provavelmente está pensando em Ezequiel 34, que o Senhor Deus diz lá, que Ele iria trazer o pastor, né, o Davi, que, claro, não se refere ao Davi lá no Antigo Testamento, mas o Davi é o tipo de Cristo, então se refere ao próprio Jesus, que viria para resgatar as ovelhas, reunir as ovelhas, salvar as suas ovelhas que estavam exatamente dispersas, sendo maltratadas pelos falsos pastores. Mas lá em Ezequiel também o Senhor fala das ovelhas. Eu queria pedir para os irmãos então, vamos fazer a leitura desse trecho de Ezequiel capítulo 34. Agora nós vamos ler, meus irmãos, novamente, só que esse trecho que eu vou ler agora com vocês vão perceber que a ênfase está nas ovelhas. Vamos ler a partir do versículo 15, por favor. O Senhor Jesus Cristo diz assim, Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, ele diz assim, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas olha o que ele diz agora, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei, olha só, entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Então Deus aqui está falando, não somente que viria o pastor, ele viria para resgatar as suas ovelhas, mas ele diz aqui que eu vou trazer o juízo. Eu vou resgatar as minhas ovelhas, mas eu vou trazer o juízo sobre aqueles que não são as minhas ovelhas. Então veja que o texto, tanto de Ezequiel como o texto de João capítulo 10, ele tem essas duas ênfases, ou seja, mostrar que existe o verdadeiro, existe o falso pastor, mas também existem as ovelhas de Cristo e existem aqueles que não são ovelhas de Cristo. Então o texto ele vai, irmãos, nos colocar agora diante dessa situação que eu quero meditar com meus irmãos, né? Para nós isso se aplica evidentemente nessa questão, porque o texto aqui ele vai falar disso e ele vai mostrar algumas características tanto de um como de outro, tanto daquelas que não são ovelhas de Jesus como daqueles que são ovelhas de Jesus Cristo. Portanto, o texto coloca para nós esse questionamento, né, meus irmãos? Nós somos ovelhas de Jesus? Nós de fato temos andado com Ele, nós temos crido nele, nós temos firmado a nossa fé nele? Então essa é a questão primordial, importantíssima aqui desse texto que eu gostaria de hoje à noite meditar com os irmãos. Então vamos voltar aqui para o texto, irmão, de João capítulo 10 e
A gente pode dividir o texto da seguinte forma, né? Nós vemos aqui que do versículo 19 ao versículo 21, o caso aqui mostra que vai existir uma divisão entre as pessoas. Do verso 22 até o verso 26, nós vamos ver que Jesus está denunciando as falsas ovelhas, aqueles que não são realmente ovelhas de Cristo. E do verso 27 ao verso 30, ele vai mostrar as ovelhas dele, as características dessas ovelhas e as bênçãos que essas ovelhas têm. Então, nós podemos dividir o texto dessas três formas aqui, nesses três pontos aqui, e eu gostaria de meditar agora com os irmãos. Então, vamos olhar, irmãos, para o texto das Escrituras. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Observe, irmãos, que o texto diz que tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Que palavras são estas? Olha, exatamente as palavras que Jesus acabara de pronunciar sobre o bom pastor, sobre os falsos pastores. Então, quando as pessoas ouviram isso, teve uma divisão entre elas, e a divisão foi a seguinte: um grupo, então ficaram dois grupos ali, um grupo ouviu as palavras e disse assim: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Observe que primeiro, diz tem demônio. O sentido aqui é o seguinte: tem demônio, está fora de si. Eles estão querendo dizer que um demônio tomou a mente de Jesus. Veja só que coisa, né? Coisa absurda, mas esse grupo reagiu assim. Um demônio tomou a mente de Jesus e tirou o bom senso, a serenidade, vamos dizer assim, a mente sã de Cristo foi tirada dele. Ele estava louco, ele estava falando absurdos, coisas sem sentido, porque um demônio tinha tomado conta dele. Assim, por que o ouvis? Como quem diz: parem de ouvi-lo. Estão ouvindo esse louco, esse endemoninhado, esse homem que, enfim, não está falando coisa com coisa, está falando só loucuras, coisas absurdas. O outro grupo, porém, quando ouviu as mesmas palavras, eles disseram assim: não. Essas palavras não são de endemoninhado, ou seja, ele não está falando nenhum absurdo. Ele não está falando coisas sem sentido, ele está falando coisas verdadeiras. E outra coisa que eles põem aqui, além de ele estar falando essas coisas verdadeiras, e o caso do cego que ele curou? Desse cego de nascença que ele curou. Pode, porventura, um demônio fazer isso? Uma obra miraculosa dessa? Cheia de uma obra poderosíssima? Como o próprio cego vai falar, né, no debate, nunca se ouviu falar que alguém fez isso. Um demônio poderia fazer isso? Um milagre tão grandioso. Além disso, cheio de misericórdia, cheio de bondade com aquele cego. Então, não pode ser. Ele nem está falando coisas absurdas, como o milagre que ele operou testifica a seu favor, que ele é de Deus, que ele é alguém que realmente vem de Deus e que está dizendo a verdade. Então, teve uma divisão entre esses dois grupos. Na verdade, meus irmãos, o que as Escrituras vão mostrar é que essa divisão sempre ocorrerá. Sempre ocorrerá uma divisão entre as pessoas que estão ouvindo a mesma pregação, que estão ouvindo a mesma palavra, a mesma mensagem. Um grupo vai ouvir e vai então rejeitar aquela mensagem como loucura e vai dizer assim: não, isso aí é loucura, isso aí nós não devemos ouvir. E um outro grupo diferente desse vai dizer: não, essa é a verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, 1 aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que
O homem natural não entende as coisas de Deus, para eles são loucura. Então, é essa grande divisão. Vamos fazer a leitura aqui, por favor? 1 Coríntios capítulo 1. Só vou ler alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 1. Olha o que ele diz a partir do versículo 17. Porque Cristo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então é isso que vai acontecer sempre. Para aqueles que não são de Cristo, a palavra de Cristo vai ser loucura, como esses homens tiveram essa reação aqui. Parem de ouvi-lo, ele é um endemoninhado. Porque vocês estão ouvindo, enquanto que o outro grupo, não, mas não é a palavra de endemoninhado, ele está falando coisas verdadeiras. E outra coisa, ele curou o cego, é inquestionável o milagre, um demônio pode fazer isso. Então essa divisão sempre vai acontecer diante da palavra e dos sinais do nosso Senhor Jesus Cristo das Escrituras que ele operou naquele momento. Um grupo vai dizer que é loucura e vai rejeitar e vai desprezar e vai dizer que isso não é digno de ser ouvido, e outro grupo vai crer e vai dizer, não, é a palavra da verdade, e os sinais que estão escritos na Bíblia mostram que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. Mas aí, meus irmãos, o texto vai continuar. E no versículo 22, isso aqui vai passar, essa parte que eu acabei de ler com os irmãos, vai se passar mais ou menos uns 2 meses, porque todos esses acontecimentos que nós temos estudado até aqui se referem à festa dos tabernáculos. A partir do verso 22 do capítulo 10, nós vamos entrar agora numa outra festa, que é a chamada festa, como diz aqui, da dedicação. Essa festa acontecia no mês de dezembro. E ela se referia, meus irmãos, a uma data muito importante para os judeus, porque por volta aí do ano de 167 a 164 a.C., Antíoco Epifânio, um homem aí importante, né? Líder daquela época, ele entrou em Jerusalém, profanou o templo, colocou um ídolo no templo, profanou o templo, mas aí, pelo ano de 164, Judas Macabeu, um dos Macabeus, restaurou o templo novamente à sua posição. E essa data passou a ser comemorada anualmente, no mês de dezembro, chamada Festa da Dedicação. Então era uma festa importante. E os judeus iam para Jerusalém e acendiam lâmpadas, e era um momento ali de importância. E essa festa, então, entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação, se passou aí uns 2 meses. E o Senhor Jesus Cristo provavelmente ficou em Jerusalém naquele período, podemos acreditar assim. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 22, que em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno, era um tempo assim chuvoso, igual esse aí que a gente está vivendo agora. E o Senhor Jesus Cristo, por isso que ele estava no alpendre de Salomão, que era uma área coberta, e ele estava lá. E aconteceu então que os judeus, verso 24, rodearam a Jesus, e aqui podemos entender esses judeus aqui como os líderes religiosos, rodearam e aí perguntaram, até quando, olha aí o verso 24, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Observem que esses judeus, eles vão procurar Jesus querendo ouvir o testemunho de Jesus. Há um paralelo aqui, que tudo diz respeito sempre ao que Jesus fala. Vocês percebem? O Senhor Jesus Cristo tem dito lá, em toda a comparação que ele faz do bom pastor, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui, quando Jesus acaba de falar, nós vimos no verso 19, teve uma divisão. Uns disseram, não ouçam ele, porque ele está falando coisas sem sentido, ele está endemoninhado. Outros disseram, não, o que ele fala é verdade. E aqui, mais uma vez, os líderes religiosos procuram Jesus e dizem assim, fala de uma vez, não deixa a nossa alma em suspense, não nos deixa nesse suspense,
Tu és o Cristo? Se tu és o Cristo, diz abertamente, fala claramente se tu és o Cristo. Então veja que a ênfase sempre é no que Jesus fala. E eles querem agora que Jesus fale. Irmãos, Jesus não usava esse título, não usou esse título para os líderes religiosos no Evangelho de João de Cristo. É uma ideia que tem sido bem aceita entre os teólogos, né, do Novo Testamento, que Jesus não usava esse título porque esse título estava muito associado à política, né? Então, se ele dissesse, eu sou Cristo, eles iam associar como um Cristo político, como um Salvador, como um Messias, porque assim que estava na mente do povo naquela época, como um Messias político. E Jesus não era o Messias deste mundo, né? Ele era o Messias no sentido espiritual. Então, por isso que Jesus evitava usar esse título. Provavelmente essa era a razão. E, de fato, Jesus não tinha usado o título Cristo, né? O Messias. Então ele diz, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Aí Jesus responde, já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Observem então que o Senhor Jesus Cristo diz, eu já disse sim que sou o Messias, eu já disse sim que sou o Cristo. Veja que Cristo não usava o título, mas as outras palavras de Cristo, tudo que Cristo tinha dito sobre si mesmo, apontava que ele era de fato o Cristo, que ele era de fato esse Cristo prometido do Antigo Testamento. Basta nós olharmos porque ele tinha acabado de dizer no discurso do bom pastor. Olha aí o que diz o versículo 11, por favor. Diz assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós já mostramos aqui, mostrei desde a primeira exposição do capítulo 10, acabei de ler com vocês Ezequiel 34, que era uma profecia que dizia, olha, vem esse pastor, eu vou trazer o meu Davi. Então é claro que Jesus é o Messias. Ele não usava o título, provavelmente por causa do mau uso que o título tinha naquela circunstância, mas ele estava o tempo todo dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Messias prometido, eu sou esse pastor. Então eu já disse, a questão não é que eu não disse, eu já tenho dito o tempo todo, a questão são vocês, é que eu tenho falado, mas vocês não têm crido, vocês não têm aceitado a minha palavra, vocês não têm crido na minha palavra. Ele diz então, já vos disse, e não somente eu disse, mas vocês não creem, o problema está em vocês, não que eu não disse, mas que vocês não creem, mas mais ainda, as obras que eu faço em nome de meu Pai. E essas obras aqui se referem aos milagres, aos portentos, às grandes obras, os grandes milagres que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, inclusive esse último citado por João, que é a cura de um cego de nascença. As obras que eu faço em nome de meu Pai, ou seja, como provando que o Pai me enviou e fazendo a vontade do Pai nisso, são obras do Pai também, essas testificam de mim. Observem que nós podemos voltar para o versículo 21, olha aí o versículo 21, vamos ler de novo, por favor, que diz assim, estas palavras não são de demoninhado, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então observem, irmãos, que as duas coisas, as palavras de Jesus e os milagres de Jesus, essas duas coisas mostravam que Jesus é o Messias. As palavras dele, ele já tinha dito, olha, eu sou o Cristo. Ele já tinha testemunhado, não usando o título Cristo, mas realmente testemunhado que ele era o Cristo. E os milagres que ele fazia, que ele operava, as coisas extraordinárias que ele operava, entre essas, o último milagre da cura do cego, mostravam e testificavam, de fato, ele é o Cristo. Então, essas duas coisas, palavras e obras de Jesus, testificavam que ele é realmente o Messias. Então, Jesus diz assim, não é que eu não esteja falando que eu sou o Messias, não é isso. Eu já disse sim. E mais, as minhas palavras aliás, as minhas obras, os meus milagres, testificam realmente que eu sou o Messias. O problema não é esse. O problema é a falta de fé de vocês.
O problema, segundo o versículo 25, é que não credes. Não credes. E por que vocês não creem? Verso 26, vamos ler? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Esse é o motivo. Vocês não creem porque vocês não são ovelhas. Aqui está a separação. Essa divisão que mostra quem é e quem não é. As ovelhas de Jesus, versículo 20, aliás, versículo 21, dizem, essas palavras não são endemoniadas. Não. Isso não quer dizer aqui que todo mundo aqui do versículo 21 creu, mas pelo menos eles já estavam perto disso. E as ovelhas de Jesus vão crer. Mas aqueles que não são ovelha de Jesus vão reagir conforme o versículo 20. Isso aí é de demônio. Isso é loucura. Não ouça esse homem. Então o que vai fazer diferença entre as ovelhas, e aqui o texto está tratando desse assunto das ovelhas de Jesus, é que as ovelhas de Jesus creem, mas aqueles que não são ovelhas de Jesus não creem. E aí Jesus vai continuar dizendo, e agora ele vai falar das ovelhas dele, meus irmãos, porque ele diz aqui, vamos ler de novo o versículo 26 em diante, ele diz assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Aí ele começa a falar das ovelhas dele, e a partir daqui, que é já meu terceiro ponto, né, que ele começa a mostrar as características e as bênçãos dessas ovelhas dele, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja algumas características que o Senhor Jesus Cristo dá aqui. Eu já disse para vocês que é bem importante nós observarmos os verbos nos textos bíblicos, né? Observemos os verbos aqui. O que as ovelhas de Jesus fazem? As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Veja que sempre está relacionada à voz de Jesus, é o que Jesus fala. Eu conheço-as. Esse conhecimento de Jesus é o conhecimento da eleição, da predestinação. É o conhecimento eterno de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo veio salvar as ovelhas que o Pai deu a Ele. Olha o que ele diz mais adiante. Vou continuar lendo aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, olha o que ele diz, que mais deu. Você lembra que ele vai falar lá no capítulo 17? Ele vai dizer no capítulo 17, não perdi nenhum dos que me deste. As ovelhas de Jesus são aquelas ovelhas que o Pai deu a ele na eternidade, antes que existissem todas as coisas. Na verdade, ele nos amou antes da fundação do mundo, ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos conheceu. Jesus está dizendo aqui, eu conheço essas ovelhas, eu vim por causa delas. João capítulo 17 vai mostrar que ele veio morrer por elas, ele veio salvá-las. Então, irmãos, as minhas ovelhas, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as. Agora o outro verbo, e elas me seguem. Elas me seguem. Então vamos olhar para os verbos de novo. Elas ouvem, eu conheço e elas seguem. Olhando do ponto de vista das ovelhas, tirando o verbo que se refere à eleição, o amor eterno de Deus, as ovelhas ouvem e as ovelhas seguem. Se nós olharmos, irmãos, vamos voltar para o início. Vamos ver desde o primeiro versículo, por favor, capítulo 10, vamos fazer a leitura. Olha o que Jesus diz aqui. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Agora olha o que ele vai falar agora. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz.
Então, nessa ilustração, eu já expliquei para os irmãos, então tem lá o curral, aí as ovelhas são deixadas ali no final do expediente, vamos dizer assim, e o porteiro fica tomando conta das ovelhas, e de manhã, cedo, o pastor vai buscar as suas ovelhinhas, ele chega na porta, o porteiro já o conhece, o porteiro abre a porta para ele, e ele chega ali e chama ovelha por ovelha. E as ovelhas vêm até ele, porque conhecem a voz dele. Aí ele então vai na frente e as ovelhas seguem a ele. Então as ovelhas ouvem, as ovelhas seguem. Vamos então pensar de novo. Tem outro verbo aqui. As ovelhas ouvem, as ovelhas creem, as ovelhas seguem. Mas tem uma quarta coisa que as ovelhas, se refere às ovelhas, e que aí é negativo, aí elas não fazem. Vamos continuar lendo? Vou ler do versículo 4 aqui. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então as ovelhas ouvem, as ovelhas creem, as ovelhas ouvem o bom pastor, as ovelhas creem no bom pastor, as ovelhas seguem o bom pastor, mas as ovelhas não seguem o falso pastor, as ovelhas fogem do falso pastor. Daí nós podemos deduzir que, vamos olhar para o versículo 24, rodearam-no pois judeus, e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Se as ovelhas de Jesus ouvem, creem, seguem, mas não seguem o estranho, fogem do estranho, aqueles que não são ovelhas, Jesus deixa claro aqui, não creem, portanto, não ouvem Jesus, não creem em Jesus, não seguem Jesus, mas não fogem dos estranhos, seguem os estranhos. É lógico, pelo texto, que nós podemos chegar a essa conclusão. Então, vou repetir, meus irmãos, as ovelhas de Jesus ouvem Jesus, creem em Jesus, seguem Jesus, mas não seguem o estranho e fogem dos estranhos. As que não são ovelhas não creem nele, portanto, ouvem a mesma palavra, como aconteceu no início, teve a divisão. Olha o versículo 19. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam: tem demônios. Aqui não são ovelhas de Jesus. As que não são ovelhas de Jesus, ouvem a palavra, mas não creem. Não seguem Jesus, mas vão seguir o mentiroso, vão seguir o falso profeta. Aqui o texto, vamos dizer assim, não enfatiza essa parte, mas há outros textos nas Escrituras. Paulo, por exemplo, diz que os homens vão levantar para si mestres que falem de acordo com as suas concupiscências, de acordo com os seus desejos. Então, o que nós podemos dizer, irmãos? Que aqueles que não são ovelhas de nosso Senhor, não ouvem Cristo, não creem em Cristo, não seguem Cristo, mas vão seguir os falsos profetas, vão seguir os mentirosos. Aí o Senhor Jesus continua. Vamos continuar? Olha o que ele diz no versículo 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E aí ele fala da bênção que ele dará às suas ovelhas. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, dou-lhes a vida eterna. Aqui é a mesma vida abundante do capítulo 10, versículo 10. Versículo 10. Quando ele diz assim no versículo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida com abundância, ou vida abundante, é a mesma vida eterna. É a vida que não é uma vidinha, é uma vida plena. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, que em Cristo há sabedoria, redenção, justificação, santificação,
cheia de bênçãos espirituais, essa vida plena, cheia das misericórdias do Senhor e eterna, ou seja, que não tem fim. A vida de fato abundante. Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós pensamos aqui que ninguém as arrebatará da minha mão, nós devemos lembrar do que ele fala dos mercenários. Vamos voltar um pouquinho. Quando ele diz assim, no versículo 11 em diante, observem, ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O lobo destrói, o lobo mata, o lobo dispersa as ovelhas, dilacera as suas carnes. Irmãos, mas quem deixa acontecer isso é o mercenário, que só pensa em dinheiro, que só pensa no salário. Mas Jesus não. Ninguém toca nas ovelhas dele. Ninguém dilacera as suas ovelhas. Ninguém mata as suas ovelhas. Esse lobo aqui, podemos aplicá-lo aos falsos profetas mesmo, que vêm. Vamos dizer assim, um falso profeta não guarda a ovelha de outro falso profeta. Uma pessoa está seguindo um falso profeta, na hora do perigo, o falso profeta vai embora e deixa a ovelha sozinha. E aí vem um outro falso profeta, até pior do que aquele primeiro, e destrói de fato a vida dela, acaba de destruir a sua vida. E pode ser aplicado ao próprio diabo, não é, irmãos? O diabo, a carne e esse mundo. Quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, que nós estamos nesse mundo, e esse mundo é um mundo que tem um tríplice perigo, né? Nossa própria natureza, a carne, o mundo que é contra Deus, e o diabo que não para de nos tentar, de perseguir, o grande dragão lá do Apocalipse, que não para de perseguir a igreja. Nós podemos pensar, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, porém, ele diz no versículo 28, eu dou a vida eterna, nunca vão perecer, e não importa o tamanho do inimigo, não importa que seja a própria natureza pecaminosa deles, não importa que seja o mundo inteiro unido contra eles, não importa que seja o poderoso e astuto Satanás que enganou Eva lá no Jardim de Delícias, não importa, mas ninguém vai arrebatar da minha mão, eles estão seguros na minha mão. E ele diz mais, ele diz no versículo 29, que o meu Pai que mais deu, né? Já falei aqui, que a menção aqui das ovelhas que o Pai deu a ele, o Pai, o meu Pai que as deu, é maior do que todos. Quem é maior do que o Pai? Lembra do que Paulo diz lá em Romanos 8, que nós lemos hoje de manhã? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Pai que é maior do que todos, diz ele, o meu Pai é maior do que todos, melhor dizendo, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Meus irmãos, que segurança suprema, não existe segurança maior, porque Jesus está dizendo, eu estou guardando as ovelhas na minha mão, e o meu Pai está guardando as ovelhas na minha mão. E ele encerra dizendo no versículo 30, eu e o Pai somos um. A conclusão é que o Pai e o Filho estão unidos para guardarem, para protegerem as ovelhas. É claro que aqui tem uma implicação, aqui nós estamos falando, digamos assim, da Trindade, no sentido de que cada um está operando, o Pai está operando, o Filho está operando, unidos para proteger as ovelhas, chamada Trindade econômica. Eles estão trabalhando, eles estão operando para proteger as suas ovelhas, mas aqui tem um sentido, aponta para o sentido da essência, vamos dizer assim, da Trindade. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, mas eternamente eles são um único e verdadeiro Deus, a Trindade. Aqui não é mencionado o Espírito Santo, mas depois Jesus vai falar do Espírito Santo. Aqui tem sido então levantada em um dos versos em apoio à doutrina da Trindade. Eu e o Pai somos um, e essa implicação sobre que Jesus está se comparando com o Pai
é tão real que até os judeus compreenderam isso, porque esse é o versículo que nós vamos estudar, se Deus quiser, semana que vem. Qual foi a reação dos judeus aí no versículo 31? Vamos ler? Já é o texto da semana que vem, já estou aqui avançando um pouquinho além do nosso texto hoje. Diz assim: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Então aqui nós temos que os judeus, que não eram um povo ignorante, né, sobre as leis e, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, apesar de todas as tradições, de todas as deturpações, eles criam que só existia um único Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo aqui falou, eu e o Pai somos uns, eles entenderam a implicação disso, que Jesus estava se comparando com o Pai. Então, isso é blasfêmia, se fosse mentira. Não é mentira, é verdade. De fato, eu e o Pai somos um, isso é verdade. Então, irmãos, esse versículo 30 aponta para que o Pai e o Filho estão trabalhando em prol de nossa salvação, mas aponta além disso, para algo além disso, para a doutrina da Trindade realmente eterna, de que o Pai e o Filho são o único e verdadeiro Deus. Mas o meu ponto aqui, que eu quero enfatizar, meus irmãos, é que a segurança absoluta que o nosso Senhor Jesus Cristo dá aqui a nós, os crentes, nós estamos na mão dele. Aqui é a doutrina da perseverança dos santos. Nenhum ele perdeu, ele vai dizer no capítulo 17, e aqui ele está dizendo, ninguém, é outra forma de dizer a mesma coisa, ninguém pode arrebatar da minha mão os que são meus. Ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai os que são meus. Eu só queria colocar aqui um ponto, porque é uma questão textual importante aqui, do versículo 29, na Ara, por exemplo, eu até anotei aqui para não errar, diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Que a Ara se baseia no outro texto, diferente da ACF, né? Mas nós dizemos, é claro, irmãos, que ficamos com a CF, nós acreditamos que o texto que a CF usa é um texto mais confiável, e também o que está dito aqui é conforme tudo que o Senhor Jesus tem falado. É um sentido mais natural do texto, porque diz assim, olha, versículo 28, 12, a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém arrebatará da minha mão, meu Pai que mais deu é maior do que todos, é muito mais de acordo com o que Jesus está falando, do que como está na Ara, né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então, que fica mais de acordo com o próprio contexto do que Jesus está falando, e é baseado, nós acreditamos, no texto melhor, no original, né? Exatamente como está assim na ACF, ou seja, meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Vocês percebem então, meus irmãos? Vamos agora fazer algumas aplicações para nós encerrarmos a nossa meditação hoje à noite. Vocês percebem que o tempo todo o Senhor Jesus Cristo, ele está comparando as ovelhas, está aqui nessa parte, a ênfase do texto, desde o versículo 19 até o 30, é realmente que existem pessoas e pessoas, que existem as ovelhas de Jesus e aqueles que não são ovelhas de Jesus. Então, eu gostaria de fazer 3 aplicações aqui, irmãos, para nós meditarmos nesta noite. Primeiro, duas perguntas aqui essenciais, né? Você crê em Jesus? Você segue Jesus? Você foge dos falsos pastores? Você é ovelha de Jesus? O texto, ele coloca para nós essa grande questão. A palavra de Deus diz que, verso 19, que há uma divisão quando a palavra é pregada. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. A grande questão é como nós reagimos à palavra de Jesus. E a palavra de Jesus aconteceu aqui, a palavra de Jesus naquela época, Jesus ali em carne e osso, né, estava pregando, estava falando, ele é o verbo de Deus. A palavra de Jesus está registrada neste livro, a palavra de Jesus está na pregação fiel da palavra de Jesus. Portanto,
Você crê na palavra? Você segue Jesus? Porque não basta simplesmente dizer que tenho fé, mas eu sigo Jesus, como Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Eu creio, eu sigo, eu não ouço os falsos, eu percebo quando uma pregação é estranha, que não é bíblica, que não é evangelho, e aquilo, eu tenho uma percepção, eu falei para vocês na primeira exposição do trecho, que as ovelhas elas ganham uma certa percepção espiritual, e elas sabem fazer uma diferença entre o falso e o verdadeiro. Eu percebo quando uma pregação não é bíblica, está torcendo as Escrituras, está combatendo o Cristo das Escrituras. Eu percebo a malignidade e a coisa terrível que são os falsos profetas. Eu levo a sério o alerta de Jesus quando ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e eu, como uma ovelha prudente, fujo dele. Não o sigo, mas fujo dele. Esses são os questionamentos que o texto faz para nós, porque tudo isso, meus irmãos, de acordo com a nossa resposta, de acordo com a nossa vida, isso mostra se nós somos ovelhas de fato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma segunda aplicação aqui que eu gostaria de fazer aos irmãos hoje à noite é que vocês percebem que o texto centraliza tudo em Jesus, desde o início do capítulo 10, na verdade todo o Evangelho de João, né? Se nós formos lembrado que João diz lá no final do capítulo 20, quando ele diz: essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus, que Cristo é o Filho de Deus, que crendo tenham vida em seu nome. O objetivo todo de João é dizer assim: olha, Cristo, mas especialmente esse trecho mostra que tudo depende de Jesus. Portanto, o texto está nos dizendo para nós: olhe para Jesus, creia em Jesus, firme-se em Jesus, siga Jesus e tão somente Jesus. É a mensagem da reforma, né? Solos Cristos, olhe apenas para Cristo e siga Ele e persevere em segui-lo, porque Ele diz que as ovelhas Ele vai guardar, e que é uma evidência de que é a ovelha de Jesus, inclusive a perseverança. Então persevere em segui-lo, persevere em olhar só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não tire os olhos dele jamais. O texto aqui então está nos dizendo: olhe para Cristo e firme-se tão somente, unicamente no Senhor Jesus. Tem um monte de falsos profetas aí, meus irmãos, tem um monte de enganadores, mas os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus, e nós não temos que olhar para nenhum desses falsos salvadores, falsos messias, mas para o único Messias verdadeiro, que é o Cristo Senhor, Salvador, Redentor, que veio dar vida pelas ovelhas e que diz: vinde a mim, lá em Mateus, né? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquele do qual Paulo fala que se nós cremos nele, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E nós temos então que olhar unicamente, tão somente, para o Senhor Jesus Cristo. Façamos isso, irmãos. Em terceiro lugar, vocês já pensaram que esse texto está nos dizendo que nós, crentes, somos as pessoas mais seguras deste mundo, do mundo inteiro? É aquilo que eu falei pela manhã, né? Nós estudamos aqui o catecismo na pergunta, lição 9, que ele fala que o Pai nos guarda. Pois bem, aqui o Senhor Jesus Cristo está repetindo isso, e ele diz, versículo 28, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Nós estamos, meus irmãos, na mão de Cristo, Filho de Deus. Nós estamos na mão do Pai Celestial, que ninguém, Jesus diz, é maior. Quem é maior do que Deus? Ou como Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não precisamos temer este mundo. É por isso que os cristãos são ousados, é por isso que os cristãos ao longo da história, eles não são orgulhosos, são humildes, mas são corajosos, são ousados e sabem que não precisam temer absolutamente nada, porque eles estão seguros nas mãos de Cristo, nas mãos do Pai, e não existe ninguém maior do que o Pai. Que você possa então se regozijar hoje à noite. Você é um crente em Cristo, você ama Jesus, você tem depositado a sua fé nele, você é a pessoa mais segura deste mundo. Nem a morte deve lhe assustar,
Nada deve lhe assustar, nem o poder do mal deve lhe assustar. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou citando o texto novo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo vai dizer, nós somos mais do que vencedores nele, então nós estamos seguros. O Senhor não perderá nenhum dos seus. O seu trabalho é tão somente esse. Siga em frente. Siga em frente, meu irmão. Confie no Senhor Jesus. Fique firme nele. Porque você é a pessoa mais segura deste mundo. Porque o Pai e o Filho estão unidos nesse propósito para a sua salvação. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, hoje à noite, estudar esse texto tão maravilhoso, tão rico, tão precioso, Senhor. E que nesse momento nosso coração possa estar firme no Senhor, firme na palavra, firme no único Salvador, regozijante nele. Se alguém aqui hoje à noite ainda não creu, que possa crer. E que todos possamos assim, Senhor, nos alegrar. Que aconteça o que acontecer, nós estamos seguros nas mãos do amado Salvador e do Pai Celestial. Senhor, que nós possamos ser gratos e devolver em gratidão, em louvor, em amor, em dedicação cada vez maior tudo que o Senhor tem feito por nós, ó amado bom pastor Jesus. Obrigado porque nos escolheste eternamente. Louvado seja o teu nome, hoje e para sempre em Cristo. Amém.